peço que todos fiquem aí dando total atenção para o que Deus tem para falar comigo e conosco, comigo e contigo nesta noite. Amém? Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quantos trouxeram a Bíblia? Física. Vamos lê-la? Apocalipse capítulo 1, o versículo de número 9, 10 e o versículo de número 11. O livro da Revelação, o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 9, 10 e o versículo de número 11. Quantos irmãos estão à procura? Louvo muito a Deus pela oportunidade de estar retornando aqui. Deus abençoe uma vez mais ao nosso líder, pastor André. Pastor Abinai sempre instrui trazer o abraço dele, então assim o faço. Deus abençoe meu colega de faculdade, Miqueias, né? Estudou junto. E Deus abençoe a pastora Leide, vindo ali, tanto ela quanto a Alana, são sogra e cunhada do meu irmão. E revendo a pastora Cláudia, não é fácil pregar da frente da pastora Cláudia. Deus abençoe, pastora, poderosamente, muito, muito, muito. Quantos acharam? Diz assim, eu estou com aqui em James, tá? Por isso que pode ser que dê uma diferençazinha aí, mas não estranha não. Eu, João, vosso irmão e companheiro na aflição, no reino, na perseverança e na fé em Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. E no dia do Senhor achei-me em espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz forte como o som de uma trombeta, que dizia, o que vês, escreve no livro, enviou às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Os irmãos podem se assentar. Queridos, hoje Deus me inspirou a uma mensagem dentro desse livro. Esse livro não é fácil. O último dos livros da Bíblia é um livro de complexa interpretação. Apocalipse não é para neófitos. Apocalipse não é um livro de um contexto muito fácil. Talvez esse seja o motivo pelo qual ele é pouco pregado. Apocalipse não é fácil devido a uma série de atributos. O primeiro dos atributos é que Apocalipse você vai encontrar dentro dos 22 capítulos desse livro, tanto verbos no passado, quanto verbos no presente, ao mesmo tempo que nós vamos encontrar verbos no futuro. Apocalipse é o livro dos acontecimentos históricos, das percepções no presente e das profecias que ainda vão acontecer. Apocalipse não é fácil devido ao segundo motivo. Apocalipse você vai encontrar tanto linguagem literal, ao mesmo tempo que você vai encontrar linguagem simbólica. Apocalipse é o livro dos dragões. Apocalipse é o livro da mulher vestida de sol com os pés sobre a lua. Mas ainda Apocalipse não é fácil devido a um terceiro motivo. O contexto histórico desse livro fala de um momento de dor, de aflição e de tribulações. O Império Romano havia colocado um alvo bem nas costas da igreja primitiva. E é nesse contexto que muitos dos apóstolos foram mortos de forma brutal. E o Império Romano, na ânsia de tentar calar a voz do cristianismo, simplesmente aprisiona o mais caçula dos apóstolos de Jesus, o apóstolo João. E é nesse momento que a história vai nos narrar que João é forçado a entrar dentro de um tacho de óleo fervendo. Mas o milagre vai acontecer perante toda a cúpula, tanto do império quanto do senado romano. O velho apóstolo entra para dentro de um tacho de óleo fervendo, mas o óleo não queima sua pele, não dilacera seus ossos e não compromete os seus órgãos. E ele se levanta perante tudo e perante todos,
nos apresentando uma belíssima lição. A morte não pode golpear aquele homem e aquela mulher que Deus ainda tem uma obra com ele aqui nessa terra. É nesse momento, o Império Romano vai tentar calar a voz do cristianismo, deportando o velho apóstolo para uma ilha chamada Patmos. E é nesse exato momento que, de fato, nós apresentamos uma segunda lição. O Império Romano, de fato, conseguiu colocar um par de algemas nos pulsos do pregador, mas o Império Romano nunca deu conta de colocar um par de algemas nos pulsos da pregação. O Império Romano conseguiu tapar a boca do mensageiro por um determinado tempo, mas o Império Romano nunca deu conta de tapar a boca da pregação e da mensagem, porque na ótica do reino de Deus, sempre a mensagem será maior do que o mensageiro, e sempre a pregação será maior do que o pregador. João, que agora está na ilha de Patmos, simplesmente abandonado pelos homens, está justamente nas areias daquele lugar. Ele diz que ouve uma voz falar com ele, e ele diz que virou-se para ver quem com ele falava, e ele vai tentar narrar o que ele viu. Ele diz que viu um ser semelhante ao Filho do Homem, que a cor da sua roupa e dos seus cabelos portava a mesma cor. Ele vai classificar como sendo uma cor branca igual a lã e branca igual a neve. João foi mais ousado, cravou sua atenção nos seus pés, e é nos seus pés que ele diz que era semelhante a latão reluzente, a bronze polido. João foi mais ousado ainda, foca-lhe nos olhos, e ele narra dizendo que esse ser não tinha olhos iguais ao meu ou seu, a estrutura ocular dele era diferente. João chega a dizer que eram duas chamas, pegando fogo. E é nesse contexto que João entra em estado de temor e de tremor. Se joga aos pés daquele ser. E aquele ser, com muita graça, se dirige para João. Levanta sua mão direita e, colocando-lhe no seu ombro, abre a boca e diz assim: João, João, sou eu. Não temais. Eu sou o primeiro e o último. Sou o princípio e sou o fim. Eu sou aquele que estive morto, mas no terceiro dia, uma notícia explode dentro de Jerusalém. O túmulo não foi aberto pelo lado de fora, o túmulo foi aberto pelo lado de dentro. João, eu sou Jesus Cristo de Nazaré da Galileia. Eu estive morto, mas eu ressuscitei, e eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. É nesse contexto que João observa que ele estava diante do seu mestre. E Jesus, olhando para João, emite uma ordem belíssima. João, que você vai ver daqui para frente, escreve no livro e envia às 7 igrejas da Ásia Menor: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e Laodiceia. É nesse contexto que João observa e percebe que ele não tinha analisado tudo. É nesse contexto que ele olha na sua mão direita, e ele diz que viu 7 estrelas. Ele olha na mão esquerda de Jesus, e ele diz que viu 7 candelabros ou 7 candeiros. É nesse momento que Jesus se faz o intérprete do texto e diz: João, as estrelas das minhas mãos são a liderança das 7 igrejas da Ásia Menor. E os 7 candeeiros são a própria igreja. Sabe o que Jesus estava dizendo para João? Sabe o que Jesus estava pregando para João? Sabe o que Jesus estava ensinando para João? João, eu tenho a liderança da igreja na palma das minhas mãos. João, eu tenho os liderados da igreja na palma das minhas mãos. Sabe o que ele estava ensinando para João? Que igreja é muito mais do que uma instituição social. Sabe o que ele estava ensinando para João?
Que igreja é muito mais do que nós pensamos, é muito mais do que simplesmente um lugar onde a gente se sente bem. Mas aqui, ele mesmo enquanto esteve na terra, disse que essa aqui é casa de oração, e ele fez uma promessa para a igreja: esta é a minha igreja e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. É nesse momento que saímos do capítulo 1 e entramos no capítulo de número 2. O capítulo de número 2, o capítulo de número 3, vai ser justamente os documentos que João vai ver essa igreja. E a primeira das igrejas é a igreja de Éfeso. O historiador romano chamado Heródoto chegou a dizer que em Éfeso a situação era tão complexa, mas tão complexa que a moral dos animais era superior à moral dos seres humanos. O texto vai dizer que Paulo prega ali por 3 anos. E ele planta uma igreja, levanta obreiros, treina obreiros, e de fato ele deixa uma igreja belíssima e estruturada. Mas é nesse momento que o apóstolo João vai dizer como Cristo se apresenta a essa igreja. Jesus começa dizendo: João, para a igreja de Éfeso, eu sou aquele que tem as 7 estrelas nas minhas mãos, e tem os 7 candeeiros. E ele começa elogiando a igreja com atributos fantásticos. Ele vai dizer assim: eu sei das tuas obras, sei do teu trabalho, sei do teu labor, sei que tu puseste à prova aqueles que dizem ser obreiros, mas não são. A pergunta é: o que é que Cristo fará? Resposta: ele elogiará a igreja. Talvez um dos atributos mais belos é quando Jesus disse que era uma igreja trabalhadora. Porque a palavra trabalho ali, a gramática grega é corpus, com K. Era uma igreja que trabalhava até suar, até o suor cair do rosto. Uma igreja que não tinha preguiça para arregaçar as mangas. Essa era a igreja de Éfeso. Mas Jesus começa apresentando uma crítica contra essa igreja. Ele diz assim: mas vocês não me amam como amavam no início da vossa fé. Vocês têm abandonado o primeiro amor, e é nesse momento que vem uma incógnita sobre a minha cabeça. Como é que uma igreja trabalhadora, de uma boa teologia, os obreiros entendiam da palavra, logo detectavam quando heresias eram ensinadas no púlpito? Como é que essa igreja já não ama Jesus como amava no início da sua fé? Sabe o que está acontecendo? A igreja de Éfeso, ela estava mais preocupada na obra de Deus do que a presença do Deus da obra. Estava mais se atentando com as promessas de Deus do que estar na presença do Deus das promessas. Era uma igreja que estava no templo humano, mas não estava sentindo a presença do divino. E aqui, nós não podemos nos esquecer que se um dia nós entrarmos para dentro da igreja, se nós ficarmos focados mais no pregador do que na pregação, mais no ministério de louvor do que no Deus que é louvado, ficar mais atento aos homens do que à presença de Deus, nós precisamos voltar a amar a Deus como amávamos no início da nossa fé. Eu já disse sobre esse púlpito e vou voltar a dizer: somos assembleianos pentecostais. E eu costumo dizer, o pau está quebrando, a giripoca pia para o nosso lado, mas nós não podemos deixar jamais de esquecermos que cultos iguais a esse, a presença de Deus deve estar no topo da pirâmide. Cultos iguais a esse, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Irmãos, eu preciso relembrar você aqui nessa noite: o Espírito Santo ainda toca, o Espírito Santo ainda liberta, o Espírito Santo ainda regenera, o Espírito Santo ainda cura enfermos, o Espírito Santo levanta quem está caído, restaura quem está perdido,
perdoa quem está precisando de perdão. Espírito Santo gera luz ao coração de trevas, e eu recebo a autoridade de Deus para lhe falar nessa noite. Jesus Cristo está andando aqui no nosso meio nessa noite. O que eu disse que eu ia falar, que eu já falei sobre esse púlpito, eu volto a dizer: somos as Assembleias de Deus e não somos as Assembleias dos homens. Aqui nós não podemos nos esquecer, o Espírito Santo de Deus é o maior aqui nessa noite. Eu acabei de sair de um estudo profundo sobre essa denominação, Assembleia de Deus. Li a biografia de Daniel Berg, Gunnar Ving e Emílio Conte, e eu vi eles contarem que caminharam 14 quilômetros floresta dentro da floresta amazônica, e quando eles chegaram, eles disseram que viram crentes flutuando dentro da igreja no poder de Deus. E é isso que eu quero que você entenda: nós não podemos nos esquecer. Voltemos a amar como amávamos, voltemos a pregar sobre a cura divina, batizo com o Espírito Santo, porque Ele tem poder. Talvez ainda nos encaixamos sobre a próxima igreja dentro do tempo. A próxima igreja é a igreja de Esmirna. E a pergunta que nós ficamos a nos fazer é: qual era o gosto de se congregar nessa igreja? Qual era simplesmente o preço que eu tinha que pagar para ter no bolso uma carteirinha, meu líder, da igreja de Esmirna? Eu já adianto aos irmãos, era amargo. Porque o nome Esmirna vem justamente da planta mirra. Sabe o que aconteceu? Essa igreja carrega consigo uma belíssima marca. Das 7 igrejas, ela é uma das 2 que não vai ser censurada, criticada por Jesus em nada. Jesus não teve nada para reclamar daquela igreja. Mas a pergunta que eu fico a me fazer é: o que é que Jesus vai prometer para uma igreja dessa? O que é que Ele vai profetizar para uma igreja dessa? Sabe o que é que Ele promete? Sabe o que é que Ele verbaliza? Sabe o que é que Ele profetiza? Igreja, eu vou traduzir para ficar mais fácil. Vocês têm que ficar atentos, porque Satanás vai pressionar vocês durante 10 dias. Vou falar com o professor de história. A história narra que aquela igreja passou uma das mais sádicas perseguições. A guarda pretoriana, que era a tropa de elite do Império Romano, cercou aquela igreja, e de uma única feita, eles levaram 1.200 crentes, homens, mulheres, obreiros, crianças, jovens, adolescentes. Forçaram 1.200 cristãos a subirem alto do Monte Pagos, e chegar lá, colocar uma espada no pescoço desses crentes. E colocando a espada no pescoço desses cristãos, eles fazem uma proposta, e a proposta é: nega que Jesus é o Senhor e confessa César como Senhor. 1.200 crentes cantaram que César não é o Senhor, que o Senhor é apenas Jesus Cristo de Nazaré da Galileia. Sabe o que aconteceu? 1.200 crentes foram jogados desfiladeiro abaixo. E a pergunta é: será que a igreja ia fechar? Será que a igreja ia cancelar seus cultos? No dia seguinte, irmãos, a igreja está de portas abertas. Mas a mesma guarda pretoriana cerca a igreja e vai simplesmente arrancar mais 800 crentes. Colocaram 800 crentes no alto do Monte Pagos, colocam a mesma espada, fazem a mesma proposta e diz: confessa que que César é o Senhor e que Jesus não é Senhor sobre nada. Eles deram as mãos e começaram a cantar que somente Jesus Cristo é Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. 800 crentes foram jogados desfiladeiro abaixo, mas Jesus Cristo simplesmente fez uma promessa: aqueles que forem fiéis até a morte, eu vou dar de graça a coroa da vida. Escuta o que eu quero lhe vou de você aqui nessa noite, receba o que eu vou lhe profetizar. Aconteça o que acontecer, Jesus Cristo é o Senhor sobre o céu, sobre a terra e sobre debaixo
debaixo da terra. Perca o que perder, abandone o que abandonar, mas não se esqueça, Ele é soberano, Ele é gracioso, Ele é grandioso, e Ele está dizendo aqui para você nessa noite: eu desci dos céus, eu carreguei 120 quilos de madeira nas minhas costas, eu fui na cruz do Calvário, eu te lavei dos seus pecados, eu regenerei a tua vida, eu te enchi do meu Espírito. Não me abandona, não me abandona, não me abandona. Levante suas duas mãos assim. Se você fazer assim, acho que você está duvidando. Levante suas mãos assim. Nós, teólogos, não somos pregadores de efeito emocional. Miqueias sabe disso. Mas eu recebo a autoridade de Deus para falar para pessoas nessa noite. Receba o Espírito Santo que está fundamentando fé em Jesus Cristo aqui nessa noite. Receba o toque do Espírito Santo enquanto você está recebendo. Escute bem o que eu vou lhe dizer para uma pessoa aqui nessa noite. Não coloca a tua fé em pastor, não coloca a tua fé em pregador, não coloca a tua fé em cantor, não coloca a tua fé em diácono, não coloca a tua fé em presbítero, não coloca a tua fé em evangelista, porque homens podem, vão te decepcionar, mas coloca a sua fé em Jesus Cristo de Nazaré da Galileia, porque Ele jamais vai decepcionar a sua vida. Receba a presença dEle aqui nessa noite. Receba a presença dEle aqui nessa noite. Receba a presença dEle aqui nessa noite. Enquanto você está orando, mulher, ei, Jesus Cristo está dizendo: não abra mão de orar pelos teus. Sabe por quê? Porque creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Vai chegar o dia que tu vai cantar: eu e a minha casa servimos ao Senhor, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Abaixe sua mão, vamos voltar para a mensagem. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Então vamos lá. A igreja de Esmirna passa por esse processo. E aí, quando você faz uma rápida análise a respeito das 7 igrejas da Ásia Menor, você vai aprender 2 belíssimas lições. A primeira das lições é essa: a igreja que achava que era mais rica, Jesus disse que era mais pobre. A igreja mais pobre, Jesus chama de rica. A igreja desprezada, Jesus estava com ela. Mas aquela que achava que estava com Cristo, Jesus disse para ela que ele estava do lado de fora. Então a lição é uma só: igreja é algo que pertence a Jesus. Porque o máximo que nós, obreiros, homens, mulheres, podemos fazer é emitir apenas nossa opinião sobre a igreja. Mas o diagnóstico perfeito, pleno e completo, só quem tem é Jesus Cristo de Nazaré. Saímos do capítulo 2 e saímos do capítulo de número 3. E entramos no capítulo de número 4. O capítulo de número 4, logo a partir do versículo de número 2, vai nos mostrar que não vai acontecer nas regiões terrenas, mas vai acontecer nas regiões celestiais. João teve o privilégio de pisar os seus pés dentro do lugar mais santo, mais poderoso, mais glorioso do que qualquer homem ou do que qualquer mulher possa pisar. João pisou dentro da sala do trono. E é dentro da sala do trono que João é enfático a dizer que ele vai observar como funcionava a liturgia de um culto dentro daquele lugar. João conta 1, 2, 10, 15, 20, 25 tronos. Ele conta 24 tronos e um 25º trono. Esse trono é maior. O 25º trono é mais belo. O 25º trono é mais poderoso. Porque quem se assenta sobre ele é mais belo, mais santo e mais poderoso. João ficou observando o que aconteceria. E ele dá ênfase em dizer que os 24 anciãos, assentados sobre os tronos, levantaram-se dos tronos,
foram em direção àquele que está sentado sobre o maior deles. E quando eles foram chegando perto dele, João chega a dizer que eles foram se ajoelhando e foram se prostrando. Só que João diz que antes deles se ajoelharem, eles vão arrancar a sua coroa de ouro, porque perto dele ninguém olha nos seus olhos. Perto dele ninguém olha ele de igual para igual. Perto dele ninguém tem coroa de ouro, porque perto dele ninguém é rico. Perto dele ninguém é bom. Perto dele ninguém é santo. Perto dele ninguém é grande. Perto dele nós somos pó, mas ele é a poderosa montanha. Perto dele nós somos limitados a tempo e espaço, mas ele é eterno, porque ele é antes do Gênesis e vai continuar a ser depois do Apocalipse. Perto dele o nosso braço é pequeno, porque ele indaga em Isaías capítulo 43, verso 13. E se eu levantar do meu trono, quem é que pode escapar das minhas mãos? Porque operando eu, quem é o demônio ou o anjo que vai ousar atravessar a minha frente? O que eu quero que você entenda aqui nessa noite é que o nosso Deus não tem altura, não tem largura, não tem profundidade. O nosso Deus é maior sobre tudo, sobre todos. O nosso Deus inspirou homens na Bíblia. Ele pavimentou um caminho no meio do Mar Vermelho. Ele jogou muralhas no chão. Ele abateu os inimigos do seu povo. E eu recebo a autoridade dele para falar: continua depositando a sua fé nele, porque os seus olhos vão contemplar a vitória e as tuas orações vão ser atendidas para o louvor e para a glória desse Deus que é poderoso. João vai nos dizer que os 24 anciãos vão cantar 24 horas por dia. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a força, toda a sabedoria estão diante do Cordeiro de Deus, que comprou de volta para Deus toda língua, toda tribo e toda nação. Sabe qual é o motivo porque os 24 anciãos se prostraram perante ele? É porque ele um dia pegou a minha ficha e a sua ficha, que nos dava o total direito e dever de todo mundo aqui parar lá no inferno. Mas um dia o próprio Deus se fez homem, estando debaixo da pele humana. Ele pegou a nossa ficha que nos era contrária e ele crava na cruz do Calvário. Ele perdoou os nossos pecados e a partir de agora fomos alcançados pela graça de Deus. E eu concordo com Santo Agostinho quando ele vai dizer que graça é a ação de Deus em recrutar pecadores das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe o que significa? Foi de graça Jesus Cristo te convocou, te remiu, te regenerou. E é por isso que eu gosto de uma definição de graça, quando diz que graça era o alguém que veio aqui na terra se fazendo ninguém, pegou o ninguém que nós éramos e transformou para alguém da sua glória. Jesus era o alguém que veio aqui na terra se fazendo ninguém e pegou ninguém que eu e que você era e está todos os dias transformando para o louvor e para a glória de Deus. Portanto, não abra a boca para dizer que o melhor de Deus está por vir. Sabe por quê? O melhor de Deus já veio na cruz do Calvário. Qual é o melhor de Deus, irmãos? Eu sou salvo. Eu sou salvo. Eu ia para o inferno, mas eu sou salvo. Você pode pegar na mão da pessoa que está do seu lado, igual eu estou pegando na mão do pastor André. Diga: a nossa maior alegria. Diga: a nossa maior alegria é que somos salvos. Salvos. Diga: a nossa maior alegria é que nós vamos para o céu.
1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, vai profetizar que o arcanjo Miguel vai tocar a trombeta e todas as pessoas lavadas pela graça vão ouvir o alarido da trombeta. E João profetiza que esta igreja será raptada para uma cidade de 2.200 quilômetros de altura e de largura. João chega a dizer que essa cidade tem nome, o nome dela será a Nova Jerusalém Celestial. Sabe quem que garantiu isso? Isso foi Jesus Cristo. Ele já comprou o teu passaporte. Aqui é dor, é sofrimento, aqui é depressão, aqui é traição, aqui os homens batem em você, comprometem você, mas aguenta firme. Sabe por quê? O arrebatamento da igreja vai acontecer e por causa de Jesus Cristo nós seremos salvos. É nesse momento que saímos do capítulo de número 4 e entramos no capítulo de número 5, mas dentro da sala do trono. João é enfático em dizer que ele viu um livro. Ele disse que esse livro estava suspenso nos céus e na terra. João contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selos. 7 lacres sobre esse livro. João procurou no céu alguém que fosse santo para olhar para o livro, tocar no livro e deslacrar os lacres do livro. João não achou ninguém. João olhou aqui para a terra, procurou um profeta, uma profetisa, um sacerdote que tivesse santidade para abrir o livro. João procurou debaixo da terra, entre os mortos, aqueles que talvez poderiam olhar para esse livro, tocar ou deslacrar seus selos. João não achou nem debaixo da terra, nem na terra e nem no céu. Sabe o que João foi fazer? Foi chorar. Ele mesmo chega a dizer, e eu chorava muito. E na gramática grega é superlativo absoluto mesmo. Chorava de soluçar, porque ninguém, nem debaixo da terra, nem na terra, e nem arcanjo Gabriel, nem anjo Gabriel, nem arcanjo Miguel tinha santidade para tocar nesse livro. É nesse momento que João foi para um canto chorar. E ele diz que um dos seres celestiais chega até ele e disse assim: João, não chores. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, João, não tem porta que ele não abra, não tem demônio que não trema de medo diante dele, não tem muralha que ele não jogue no chão, não tem enfermo que ele não cure, não tem obra que ele não faça. Ele nunca viu um Deus maior do que ele jamais verá. Ele nunca viu um problema que ele não dê conta de resolver. João, não se esqueça que o leão da tribo de Judá, ele não é apenas poderoso, ele é o Todo-Poderoso. Não se esqueça que Ele é eterno. Não se esqueça, João, que as suas mãos simplesmente acalmaram tempestades, pegaram homens desesperançados, pegaram os marginalizados da sociedade, resgatou, lavou e remiu. João, não chores, porque quando o leão da tribo de Judá ele chega, ele vai tocar nesse livro, olhar para esse livro e ele vai decretar que os selos sejam abertos. E é isso que eu quero que você entenda. Hoje os céus está descendo aqui nessa noite, está dizendo para você: se a porta não abriu, eu quero lhe falar aqui nessa noite, o leão da tribo de Judá vai deslacrar tudo que está lacrado, vai destravar tudo que está destravado. Chore na presença dele, ore perante ele, porque ele vai destravar, diz o Senhor dos Exércitos. Chegamos no capítulo de número 6, e a partir do capítulo de número 6 ao capítulo de número 19, que no livro de Apocalipse, que nós vamos encontrar um evento profetizado por Jesus, em Mateus capítulo 24,
Marcos capítulo de número 13 e Lucas capítulo 21. Jesus declarou esse evento como chamado a grande tribulação. Irmãos, eu tenho percorrido as regionais do Ministério Fama. Eu tenho percorrido alguns campos aqui no estado de Goiás. E eu tenho atendido algumas presidências do Brás em São Paulo, ministrando sobre o livro de Apocalipse. Ministrando sobre as propostas desse livro. E tudo que eu tenho concluído é que Jesus, como sempre esteve certo, os dias da grande tribulação serão os piores dias da civilização humana. O capítulo de número 6, já a partir do versículo de número 2, vai dizer que o Cordeiro, que é Jesus, ele pegou o livro nas mãos. E João chega a dizer que ele abrirá o primeiro lacre, o primeiro selo. E João chega a dizer que vai brotar aqui nesse planeta um cavaleiro de cor branca. João é enfático a dizer que esse cavaleiro trará um arco nas suas mãos. E a pergunta que nós ficamos a nos fazer é: o que é que esse cavaleiro significa? Para alguns, acreditam que o cavaleiro de cor branca seja Cristo. Acredito que não. Porque João chega a dizer que ele virá com uma coroa sobre a sua cabeça. E a palavra grega ali é diadema. É diferente do Cristo de Apocalipse 19:14, que a palavra grega é Estéfanos. Alguns acreditam que seja o anticristo. Também acredito que não. Afinal de contas, ele vai aparecer no final do capítulo 11. E o seu cartão de visita, de abertura, vai ser de cara a morte de 2 testemunhas de Jesus. Se não é o Cristo e não será o anticristo, será quem? Resposta: um sistema que vai preceder o anticristo, mas que terá paz para começar, dará data de paz para começar, e paz para terminar, e data para terminar. Sabe por quê? Só existe um que dá uma paz que tem data para começar e não termina jamais. Isaías capítulo 9, verso 6. Por isso nos alegremos-nos, um menino se nasceu e um filho se nos deu, e o seu nome será chamado de Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Somente Jesus Cristo consegue te dar uma paz que o seu coração precisa, e receba a paz dele aqui nessa noite. Porém, João chega a dizer que com a saída do cavaleiro de cor branca, virá o cavaleiro de cor vermelha. E o cavaleiro de cor vermelha, a cor do cavalo e do cavaleiro, já demonstra o que ele irá fazer. Resposta: ele irá provocar a morte. João chega a dizer que ele trará simplesmente uma espada nas suas mãos. E a palavra ali é macaira. Sabe o que significa? Uma espada preparada para a guerra. Agora eu vou voltar a falar com o professor de história. Na minha opinião, o homem responsável pelas principais atrocidades, as torturas mais estranhas, na minha opinião, foi Hitler. Porque tinha que ter muito sangue frio para ordenar com que os judeus tivessem as suas mãos amarradas para trás, colocassem as suas cabeças sobre 2 compressas de ferro, enquanto a manivela ia girando, 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 até a cabeça desses judeus explodir e massa cefálica sair para fora. Tinha que ter muito sangue frio para ordenar com que mulheres judias grávidas tivessem as suas barrigas abertas sem anestesia, arrancasse os fetos e colocasse ratos vivos e costurasse. Porque na ótica de Hitler, era melhor carregar um rato do que um filho judeu. Agora você percebeu? Hitler existiu numa época onde a igreja estava aqui. O Espírito Santo estava na igreja. O cavaleiro de cor vermelha retirará toda fagulha de paz desse planeta. Só que João não para. Ele vai dizer que quando o céu se abre, meu pastor, vai aparecer Miqueias, o cavaleiro de cor preta. Enquanto a arma do cavaleiro de cor branca é um arco. A arma do cavaleiro de cor vermelha, pastora Cláudia, é uma espada.
A arma do cavaleiro de cor preta é uma balança nas mãos. Em Apocalipse capítulo 6, verso 5, João chega a dizer que ele vai calcular a medida dos moradores aqui da terra. E pelas medidas que João dá, um prato de comida vai equivaler a uma diária de um trabalhador braçal, me dando a liberdade de pensar que se o arrebatamento acontecesse hoje, um prato de marmitex estaria por volta dos 180 a 200 reais, a diária de um pedreiro. Agora responde para mim, pai de família, quem é que ia dar conta de sustentar a família pagando isso? Só terá uma opção: aceitar a marca da besta e se encurvar ao anticristo. Só que João não para. João chega a dizer que o cordeiro que é Jesus, é ele que está abrindo o selo, é ele quem está autorizando. Diz que viu brotar no céu o cavaleiro de cor amarela, o pior de todos. Porque se o cavaleiro de cor branca traz um arco nas mãos, o cavaleiro de cor vermelha traz uma espada nas mãos, o de cor preta traz simplesmente uma balança nas mãos, o cavaleiro de cor amarela trará simplesmente o próprio inferno acompanhando. João chega a dizer que só com o cavaleiro de cor amarela ele vai matar 20% desse planeta. Através de espadas, e talvez você me pergunta, mas espada já não é a arma do cavaleiro de cor vermelha? A palavra grega ali é diferente, é rompaia. Ele vai matar através de movimentos epidêmicos e pandêmicos. E ele vai matar através das bestas feras, a fauna e a flora comprometida e animais procurando carne viva, aqui simplesmente nos poderosos centros urbanos. Fique de pé, que meu tempo está acabando. Olhe bem para cá. Talvez você me pergunte assim: Starley, mas você saiu lá da igreja sede para vir colocar medo em nós aqui? Não. Eu vim aqui para te dar uma palavra de esperança. O que está no artigo 13 do Credo das Assembleias de Deus. Apocalipse capítulo 7, versículo de número 13. João diz que viu uma multidão diante do trono do Cordeiro. João é indagado: João, você sabe quem é essa multidão? Você sabe de onde é que eles vieram? E o próprio ser celestial abriu a boca e disseram: João, eles vieram de frustrações, tribulações, decepções, angústia. Tiveram vontade de parar, mas não pararam. Tiveram vontade de retroceder, mas não retrocederam. Tiveram vontade de abandonar o barco, mas não abandonaram. Eles ficaram firmes no processo, João. Eles ficaram firmes durante as provações e as tribulações. Agora eles estão arrebatados e vão ficar aqui servindo a Deus de dia e de noite, de dia e de noite. Eu vim aqui trazer uma palavra de esperança para essa igreja. Sabe o que? Essa igreja não verá a ascensão do cavaleiro de cor branca, vermelha, preta e amarela, porque quando a grande tribulação acontecer, essa igreja vai estar dentro dos portais da nova Jerusalém celestial. Eu não sei o que você tem crido. Mas se a gente fala tomar posse de tanta coisa, toma posse do que eu estou te falando aqui. O arrebatamento da igreja vai acontecer. O arrebatamento da igreja vai acontecer. E eu recebo a autoridade de Deus para dizer para você, é aquilo que eu disse num evento, e eu vou falar para você aqui: quem anda de cadeira de rodas aqui, Jesus ainda tem poder para curar, tem, mas se não curar, com o corpo glorificado vai voltar a andar perfeitamente.
quem enxerga com miopia aqui, com o corpo glorificado depois do arrebatamento, vai voltar a enxergar perfeitamente. Quem sofre de depressão, quem sofre de angústia, de ansiedade, a Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Eu vim aqui trazer uma palavra de esperança, e a palavra é essa: não desista, volte para Jesus, porque o arrebatamento está perto de acontecer, e essa igreja vai ser arrebatada. Cadê você que precisa voltar para Jesus aqui nessa noite? Cadê você que porventura esteja afastado do Evangelho? Cadê você que porventura esteja afastado da presença de Deus? Tem vindo aqui nessa igreja, Jesus tem tocado você, Jesus tem te confrontado, tem dito para você: volta para os meus braços. Cadê você que é filho de uma crente, que está orando? Você provavelmente não morreu, porque tem gente orando pela sua vida. Hoje Deus me colocou aqui, o Miquel sabe que eu tive que refazer uma agenda para estar aqui, para falar para você: volta, porque hoje é o dia que a sua alma vai sair do inferno e Jesus Cristo vai destravar toda a bênção que tiver travada na sua vida. Cadê você que precisa voltar para Jesus? Se você localizar, se você vê que você está do lado de alguém que é crente, me ajude. Alguém nessa noite quer voltar para Jesus? Irmãos, enquanto eu estou fazendo apelo, eu vou fazer uma oração que, escute só, não será os braços do pregador, mas será os braços do Deus do pregador. Vai ter vitória que vai ser destravada aqui nessa noite. Cadê você que precisa voltar para Jesus? Irmãos, eu não faço apelo, eu sei que é liturgia nossa, deveria fazer apelo, mas eu não faço quando o Espírito Santo não me toca, e o Espírito Santo está me tocando. Venha, moça, para Jesus Cristo, porque eu sei que Ele está lhe chamando nessa noite, você sabe disso. Volte para Jesus Cristo aqui nessa noite. Eu vou só orar depois que você vier aqui na frente. Ela, vem, traz ela aqui. A igreja está alegre ou não? Pensei que você estava triste. Traz ela aqui. Enquanto essa jovem está vindo aqui na frente, ei, hoje Jesus Cristo está curando aqui nessa noite. Oh, Espírito de Deus. Escute só, ele vem para cá. Estou devendo esse microfone. Quantos aqui querem orar? Você está voltando para Jesus também? Alguém puder ajudar aqui das irmãs? Vem mais para frente aqui com ela. Quantos aqui querem orar comigo? Quantos aqui querem orar? Levanta a sua mão. Me desculpe, eu não quero ser de fato indiferente, mas eu não estou lhe convidando a rezar, a você repetir uma repetição monótona. Estou convidando você a orar como assembleiano. Estou convidando você a aclamar a Deus aqui nessa noite. Mas alguém aqui nessa noite quer voltar para Jesus? Cadê você, meu brother, que precisa voltar para Jesus? Essa conversa de que está só no culto, a Bíblia diz em Romanos que você precisa confessá-lo publicamente, e você de fato precisa reconhecer a grandeza dele. Cadê você, meu brother, que precisa voltar para Jesus? Eu estou falando com um macho aqui. Cadê você que precisa voltar para Jesus Cristo? Porque ele ainda continua com um plano fantástico e está para esse lado de cá, irmãos. Quantos aqui da igreja já podem ir orando a Deus aqui nessa noite? Cadê você que precisa voltar para Jesus Cristo aqui nessa noite? Oh, Espírito Santo. Isso, abraça ela. Oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito.